Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a nossa análise da lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. E nós temos um tema muito interessante hoje com o título O Plano Divino e o Fracasso Humano. Mas antes de analisar este tema, eu gostaria que nós peçamos a sabedoria do alto para que possamos compreender este tema. Querido Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te rogar a Tua graça, o Teu perdão, para Te rogar, Senhor, a sabedoria do alto, a unção do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu queres, Pai. Confiamos em Tuas promessas, que se nós Te pedimos, Tu nos darás. Então, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos analisar a nossa lição da Escola Sabatina com o título O Plano Divino e o Fracasso Humano. Eu lhe peço que, se você está gostando destes temas, você possa nos colaborar dando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Isto ajuda também para que o YouTube comparta com outras pessoas que também vão escutar esta mensagem e estaremos sendo meios de Deus para que outras pessoas possam escutar também a palavra de Deus. Bom, vamos então para a nossa introdução, que está no livro de Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 407, que nos diz da seguinte maneira: a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas da noite são. Tudo está agora revestido de uma solenidade tal que deve ser reconhecida por todos quantos creem na verdade para este tempo. Devem proceder em conformidade com o dia de Deus. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura e imortal. Não dispomos de tempo para desperdiçar com movimentos negligentes. Devemos ter medo de ser superficiais em relação à palavra de Deus. Muito importante isto, porque realmente podemos perceber que, enquanto mais passa o tempo, menos nos fica. E, no entanto, muitas vezes nem percebemos o tempo solene no qual estamos vivendo. Utilizamos nosso tempo, talvez para coisas que não têm a importância devida, que não nos ajudam na nossa preparação pessoal. Por isso, aqui diz, a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, então seremos encontrados como mordomos infiéis. O tempo está se passando e aqui está falando algo muito importante. Não temos tempo a perder. Não devemos desperdiçar um momento na nossa vida. Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que as nossas ações possam testificar que sabemos o tempo no qual nós estamos vivendo. Pergunta número 1. O subtítulo nos diz: Reunião das Nações. Que visão Isaías descreveu do monte da casa do Senhor no futuro? Isaías capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Falando do plano divino, aqui está a visão de Isaías, respondendo já a pergunta, diz que o monte da casa do Senhor se firmaria no cume dos
montes e se exaltaria por cima dos outeiros, e a ele concorreriam todas as nações. Este monte, na verdade, eu entendo que ele se refere ao templo do Senhor, ao lugar de adoração, onde todas as pessoas iriam adorar ao Senhor. Então, não é qualquer templo, não é qualquer igreja, não é qualquer lugar, é o lugar que Deus escolheu para adorar. Então, aquele lugar iriam todas as nações, todos os povos adorar. Em outras palavras, o plano divino é que todo ser humano adore unicamente a Ele, que não tenham outros ídolos ou outros lugares para adorar, a não ser que seja a casa do Senhor. O nosso parágrafo nos diz: nos dias de Malaquias, a pergunta escarnecedora dos impenitentes, onde está o Deus do juízo? Recebeu a solene resposta: de repente virá ao seu templo o Senhor, o anjo do concerto. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Segunda pergunta: como Isaías descreveu os juízos de Deus sobre as nações e seu impacto final no mundo? Nós vimos já na primeira pergunta que o desejo do Senhor é que todas as nações venham ao seu templo adorar, e o seu templo, o seu lugar de adoração estará acima de todos os lugares. Agora nós veremos como Isaías descreve o juízo de Deus sobre as nações e o impacto final que terá no mundo. Isaías capítulo 2, versículo 3 até o 5 diz assim: E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não alçará a espada nação contra nação, nem apreenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, como Isaías descreveu os juízos de Deus sobre as nações e seu impacto final no mundo, ele descreve que Deus julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Isto é o que fala do juízo: julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E logo diz: e qual será o seu impacto final no mundo? É o que nós estamos vendo aqui na última parte do versículo. Diz que virão. Na primeira parte, primeiro diz: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Mas nós vemos aqui também o impacto final, que ali fala no final: converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não alçará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, na verdade, exterminará a violência, a guerra, tudo aquilo, a casa do Senhor. Ou seja, no final, o impacto final será paz, será tranquilidade, será sossego para o povo de Deus. Porque não haverá mais guerra, não haverá mais choro também, como diz lá no livro de Apocalipse, poderíamos comparar, né? Não haverão mais lágrimas, mais dor, mais clamor, porque tudo aquilo já passou. Então, nesse futuro, o impacto final será que haverá paz, não haverá espada contra espada, não alçará espada contra espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear, haverá paz.
O nosso parágrafo no livro de Profetas e Reis, página 367, nos diz: nestas horas finais de graça para os filhos dos homens, quando a sorte de cada alma deve ser logo decidida para sempre, o Senhor do céu e da terra espera que a sua igreja desperte para a ação como nunca antes. Os que foram feitos livres em Cristo pelo conhecimento da preciosa verdade são considerados pelo Senhor como seus escolhidos, favorecidos sobre todos os outros povos da face da terra. Ele está contando, certo, que eles manifestarão os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As bênçãos tão liberalmente outorgadas devem ser comunicadas a outros. As boas novas da salvação devem ir a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o Senhor quer que nós acordemos neste tempo solene para a ação, não somente para a pregação. Mesmo que também devemos nos acordar para a pregação, porque pregar também é agir. Mas nós devemos agir, não só ficar ali sentados na igreja ouvindo as mensagens, não, mas sair a pregar lá fora, sair a espalhar folhetos, sair a visitar as pessoas, sair a dar estudos bíblicos. Essa é a ação que Deus espera de nós como igreja neste último tempo. Terceira pergunta, o fracasso de Judá. Segundo Isaías, por que Deus se afastou do seu povo, a casa de Jacó? Isaías 2,6 nos diz: porém, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de impiedade mais do que os do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e mostram o seu contentamento nos filhos dos estranhos. Então, segundo Isaías, por que Deus se afastou do seu povo, a casa de Jacó? Se afastou porque eles se encheram de impiedade. O que é impiedade? Impiedade é pecado, é ruindade, é o mal. Então se encheram de mal, se encheram de impiedade. Foram agoureiros como os filisteus, está dizendo aqui, os agoureiros é como feiticeiros, fazendo coisas que a Deus não lhe agrada. Foi por isso que Deus se afastou. E é por isso que o livro Profetas e Reis, página 153, nos diz: tivesse Israel aceito as mensagens dos profetas e teriam sido poupados da humilhação que se seguiu. Foi em virtude de haverem persistido no abandono da lei de Deus que Deus foi compelido a deixá-los ir em cativeiro. Então, causa, consequência. Abandono de Deus, Deus também abandona o povo. Ou seja, não quer dizer que se a gente peca já estamos abandonados totalmente do Senhor. Mas se nós o abandonamos e nós não queremos, em certo momento, o Senhor também vai se afastar, porque Deus não força ninguém. O livro de Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei a ele, ceiarei com ele e ele comigo. Deus não força ninguém. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que ele possa entrar. E é isso que Deus quer de nós. Não permitamos que o inimigo nos afaste de Deus. Não nos afastemos de Deus. Não enchamos nosso coração de impiedade, de mal. Porque se nós abrigamos no nosso coração o mal, nos afastando de Deus, certamente ele se afastará de nós. Pergunta número 4. Que elementos específicos na sociedade e nas práticas religiosas o profeta identificou como razões para os juízos de Deus? Isaías capítulo 2, versículo 7 até o 9 nos diz: e a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, perante o que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoará. Olha que interessante. Então, que elementos específicos na sociedade e nas práticas religiosas
o profeta identificou como razões para os juízos de Deus? Prata, ouro, tesouros que não têm fim, cavalos, carros, ídolos. Olhem aí. A prata e o ouro em si são pecado? Não. Mas o que acontece? Quando o ser humano ele adquire riquezas, o seu coração se enaltece e já acha que ele pode por si mesmo, que por sua força adquiriu tudo aquilo e para de agradecer ao Deus do céu, para de ser aquele filho grato com Deus. Por esta razão, ele diz que a sua terra estava cheia de ídolos e inclinaram-se perante a obra dos seus dedos. Ali diz que se abate, os nobres se humilhavam perante quem? Perante Deus? Não, perante os ídolos de prata, de ouro. Por esta razão que Deus teve que se afastar. Profetas e Reis, página 156 diz: com a opressão e a opulência vieram o orgulho e o amor à ostentação, embriaguez e espírito de orgia. E nos dias de Isaías, a própria idolatria já não provocava surpresa. Que terrível! Então, o orgulho, a ostentação, quando muitas vezes o ser humano tem riqueza, Deus tem lhe permitido dar a riqueza, porque quem dá riqueza é Deus. O ser humano se enorgulhece e ao ter essa riqueza, não digo todos, mas a maioria, e ao ter riqueza já quer ostentar, quer se mostrar, e aí começa a malgastar o dinheiro no lugar de ajudar o necessitado. Por isso que diz aqui, vieram a embriaguez e o espírito de orgia. Bebida, orgias, são as festas, as coisas que não se devem fazer nas festas. E então ali a idolatria já não estava nem provocando mais surpresa, já era como algo normal. Pergunta número 5. Como Isaías explicou que o declínio e os juízos sobre Jerusalém e Judá foram o resultado das ações de seus governantes? Que conclusão semelhante pode ser tirada do declínio moral e social no mundo de hoje? O versículo está um pouco longo, não lerei todo, mas algumas partes mais importantes. Vou resumir o que diz ali. Ali o Senhor está dizendo no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 1 até o 16, que ele tiraria os príncipes, tiraria o cajado, tiraria o sustento de pão, de água. Por quê? Porque ali as pessoas estavam em contra da lei do Senhor, estavam fazendo mal, como nós vimos nas perguntas anteriores. Aqui diz no versículo 8, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem os olhos da sua glória. Olha aí. Então, as obras e a língua desse povo, que supostamente era o povo do Senhor, estava sendo contra o Senhor, para desafiarem a sua glória. A aparência da sua face testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma e não os dissimulam. Que terrível, ou seja, já faziam pecados abertamente, nem os dissimulavam. Não acontece assim às vezes entre nós? Não acontece que muitas vezes a gente já sabe como é que a gente deve vestir para glorificar o Senhor, as coisas que não devemos usar no nosso rosto, nas nossas unhas, que são coisas que não são necessárias na verdade. Limpeza, arrumo, ordem, tudo isso é de Deus, né? A gente tem que se arrumar, a gente tem que ficar ordenado como Deus pede, mas não colocando coisas desnecessárias. No entanto, às vezes já tem pessoas que nem dissimulam, pintam as suas unhas de outras cores e tá na igreja como se nada tivesse acontecido, pintam os seus lábios, pintam o cabelo. São coisas que não precisamos, porque se nós andamos limpos e ordenados, é o que Deus quer, e o nosso coração, a limpeza do nosso coração, a limpeza da nossa alma, e não a ostentação é que nós devemos procurar. Este povo diz que ele publicava seus pecados como Sodoma, nem sequer o dissimulava. Logo o Senhor diz, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas.
O Senhor apresenta para pleitear e se põe a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, porque vós consumistes esta vinha e o despojo do aflito está em vossas casas. Quem são os que muitas vezes fazem que o povo continue no seu pecado? São os próprios dirigentes, são os próprios que estão liderando o povo. Aqui, inclusive, tem um versículo muito importante que diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Por que essa comparação com criança e com mulher? Porque uma criança, ela não sabe razoar direito, ela não sabe tomar decisões de adulto. E uma mulher, porque a mulher, não são todas, mas em geral a maioria das mulheres nos deixamos levar pelos sentimentos. E muitas vezes se deixar levar pelos sentimentos e não pela razão, toma decisões erradas. E era assim que estava o povo de Israel naquela época, como se crianças e mulheres estivessem dominando o povo, e não pessoas firmes, pessoas que sabiam onde estava guiando o povo. O livro de Profetas e Reis, página 165, nos diz: Salomão havia escrito: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Assim foi com a terra de Judá, em virtude de continuadas transgressões, seus reis haviam se tornado como crianças. Isaías chamou a atenção do povo para a fraqueza da posição deste entre as nações da terra e mostrou que isto era o resultado da impiedade que se praticava nas altas esferas. Eis, disse ele, que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente. E dar-lhes-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. É o que dizia o nosso versículo. Então, foi assim que Isaías explicou o declínio e o juízo sobre Jerusalém e Judá, pois foram resultado das ações dos seus governantes, porque os seus governantes não os guiaram bem. E a segunda parte da nossa pergunta 5 diz: que conclusão semelhante pode ser tirada do declínio moral e social no mundo de hoje? A mesma coisa. Pode ser tanto fora da igreja como dentro da igreja. Vamos falar fora da igreja primeiro. Por quê? Hoje em dia nós vemos tanta violência, tanta corrupção. Por que nós não vemos juízo certo? Porque os governantes, os dirigentes aceitam o suborno. Se alguém paga um dinheirinho a mais, então o culpado aparece ser como se não fosse culpado, como se fosse o inocente. E o inocente aparece como sendo culpado. É isso que acontece. Mas isto não deveria acontecer. Assim, também nós vemos leis que os dirigentes, os líderes do mundo estão colocando em contra das leis de Deus. Como, por exemplo, relação de homens com homens, mulheres com mulheres, aceitar que uma mulher possa fazer o que quer com o seu corpo quando está grávida de um bebezinho ainda pequeno. Todas estas coisas, leis que estão sendo colocadas pelo mundo que não se conformam com a lei de Deus. Isso está mostrando que os líderes se comportam como crianças e como mulheres, não no bom sentido, mas no mau sentido. Ou seja, no sentido de se deixar levar pelas emoções, como já expliquei anteriormente. Porque tem mulheres de Deus que sabem se posicionar no lugar. Que essa, segundo o que nós vemos no livro de Provérbios, essas são pouquíssimas as mulheres sábias, as mulheres de Deus. Uma mulher de Deus, ela sabe se posicionar, mas aqui não está falando de mulheres sábias, está falando das mulheres que se deixam levar pelo mundo. Então, é isto que nós aprendemos. Agora, vamos para a pergunta número 6. O grande dia de Deus. Que mensagem Isaías proclamou sobre o orgulho e a adoração aos ídolos?
Quais são as consequências para aqueles que confiam em ídolos feitos pelo homem? Vamos ler somente as partes mais importantes, tá? Ali em Isaías capítulo 2, o versículo 11 nos diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta. Então, que mensagem Isaías proclamou sobre o orgulho e adoração aos ídolos? Que aqueles que se exaltam, aqueles que são orgulhosos, aqueles que se acham lá nas nuvens, eles serão abatidos, serão humilhados. E referente à adoração dos ídolos também, lá no versículo número 17 nos diz, ou 18, e todos os ídolos totalmente perecerão. Então, também tanto os ídolos como seus adoradores perecerão. Quais são as consequências para aqueles que confiam em ídolos feitos pelo homem? 3 vezes neste texto nós encontramos a parte que diz: então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra por causa da presença temível do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para estremecer a terra. Naquele dia o homem lançará aos toupeiros e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para se prostrarem diante deles. E novamente repete: e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença temível do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para estremecer a terra. Então, quais são as consequências para aqueles que confiam em ídolos feitos pelo homem? Que eles se perderão, tanto que naquele dia estarão querendo se esconder nas fechas como diz, pelos buraquinhos das rochas, pelas concavas das cavernas, para se esconderem da temível presença do Senhor. A pergunta é: será que um ser humano consegue se esconder da presença do Senhor? De jeito nenhum. E ali, por isso, o último versículo da nossa lição diz: pelo que afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz, por quem que se deve ele estimar? A nossa confiança no ser humano não deve estar. A nossa confiança deve estar no Senhor. Porque o ser humano muitas vezes incentiva outros a ser idólatras, a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas a nossa confiança deve estar em Deus e na sua palavra. É a sua palavra que nos ensina o caminho certo no qual nós devemos andar. Livro Profetas de Reis, página 156, nos diz: e nos dias de Isaías, a própria idolatria já não provocava surpresa. Práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes que os poucos que permaneciam fiéis a Deus eram não raro tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Era como se o propósito de Deus para Israel estivesse para falhar e a nação rebelde devesse sofrer sorte semelhante à de Sodoma e Gomorra. Que terrível! Não sejamos como essa nação. Peçamos a Deus a força, porque nós por nós mesmos não sabemos obedecer como Deus quer. Mas se nós pedimos e nos seguramos da mão de Jesus, com certeza Ele nos dará o seu poder para vencer o inimigo. Com a nossa força não podemos, mas com a força de Jesus sim. Pergunta número 7. Um remanescente fiel é o subtítulo. Que mensagem de esperança aparece no livro de Isaías sobre o renovo do Senhor e a restauração de Jerusalém? Que efeito teve essa mensagem no remanescente de Israel? Vamos ler somente as partes mais importantes. Isaías capítulo 4, versículo 2 diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E acontecerá que aquele que restar em Sião e o que ficar em Jerusalém será chamado santo,
todo aquele que em Jerusalém estiver inscrito entre os vivos. Lá no versículo 5 diz: e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, que mensagem de esperança aparece no livro de Isaías sobre o renovo do Senhor e a restauração de Jerusalém? Que diz que naquele dia o renovo do Senhor será a beleza da glória e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Quem é esse renovo? Esse renovo é Cristo Jesus, nosso Salvador, porque nele está a nossa esperança. Ele é o único que pode nos fortalecer, ele é o único que pode nos consolar. Por isso que ali também está dizendo que para aquele restante, para aquele remanescente, haverá uma proteção, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Cristo é a nossa proteção, Cristo é o único que pode nos ajudar nos nossos momentos de dificuldade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 476 diz: agora atinge em cumprimento completo aquelas palavras do anjo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Cristo é revelado como redentor e libertador de seu povo. Agora, efetivamente, são os remidos, homens portentosos, quando as lágrimas e humilhações de sua peregrinação cederão lugar à alegria e à honra na presença de Deus e do Cordeiro. Que maravilhoso! Neste mundo teremos aflição, como diz a palavra do Senhor, mas confiai, eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus já está no céu, e todos os que seguimos ao nosso Senhor Jesus, o Redentor, o Consolador do mundo, o nosso Libertador, também estaremos um dia lá, para nunca mais sofrer. Bom, então vamos ver aqui um pouquinho do que nós vimos na nossa lição sobre o plano divino e sobre o fracasso humano. Nós vimos que no plano divino, o objetivo de Deus é que o seu monte, a sua casa, estivesse sobre todas as casas do mundo e que todas as nações fossem adorar ao Senhor. Que não haja ali guerras, nada de violência, que andasse na luz do Senhor. Lá será um lugar de ensinar os seus caminhos, de ensinar o povo a andar nas suas veredas. Este povo que vai ali na casa do Senhor é chamado remanescente. E no final, o plano do Senhor é que esse povo, esse remanescente, ganhe a vitória nesse lugar onde jamais haverá dor, lágrimas nem sofrimento, mas haverá alegria para sempre. No entanto, quando o ser humano quer fazer a sua própria vontade, não quer seguir a palavra de Deus, então aí vem o fracasso humano, onde não busca Deus, faz a sua própria vontade, procura a idolatria, aí se exalta o seu orgulho, não querem saber da lei de Deus, coloca confiança em si mesmos, em outra pessoa, ou então nas suas riquezas, na prata, no ouro, nos carros, nos tesouros, confiam em seres humanos, que guiam eles como se fossem crianças e mulheres, somente porque eles guiam do jeito que eles querem. Mas aí vem o fracasso humano, porque Deus está sobre tudo, e quando o ser humano não se submete a Deus, finalmente será destruído. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, deixemos-nos guiar por Deus. Sejamos parte dessas nações que vão adorar a casa do Senhor, que colocam Ele em primeiro lugar. Busquemos em primeiro lugar a sua presença. Sejamos parte desse pequeno remanescente que estará um dia junto a Jesus na sua glória. Vamos agradecer ao Senhor através de uma oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta lição maravilhosa.
Querido Deus, temos ainda muitas debilidades, precisamos de Ti, precisamos de Jesus, precisamos do Teu Santo Espírito. Nos dá a Tua força e o Teu poder para sair vitoriosos e para perseverar até o final. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.